Sejam muito bem-vindas, minhas deusas, a mais uma sexta-feira. Como vocês estão? Recebam aí essa defumação desse incenso maravilhoso, muito cheiroso, que eu amo. Quero pedir para você já começar esse vídeo aqui se inscrevendo no meu canal, curtindo, de preferência interagindo comigo, né? Essa é a sua forma de interagir comigo. Eu espero que a gente esteja aqui na mesma vibração do dar e receber, tá? Eu te dou aqui o meu melhor conteúdo, o meu tempo, a minha beleza, o meu conhecimento e você me oferece em troca também a sua interação comigo, tá? Dessa forma a gente mantém a energia fluindo, gostosa de dar e receber o tempo todo, tá bom? Vou pedir para você já estar com papel e caneta anotados, porque você pode ter alguns insights. E é sempre muito bom a gente escrever esses insights, porque a gente manifesta, né? A gente traz do mundo das ideias para o mundo concreto. Quando a gente anota alguma ideia, aquilo fica muito mais fixo dentro da gente, sabe? E hoje, no nosso encontro de sexta-feira, a gente vai falar sobre os sonhos que a gente enterra. Os sonhos que enterramos. Você já teve, meu Deus, algum sonho que você enterrou 7 palmos abaixo da terra, nunca mais quis ver, nunca mais quis saber, nunca mais resgatou? Ou algum sonho que você enterrou, mas você deu uma cavadinha assim para ver se ele ainda tava lá, tá lá. Aí você vai enterrar de novo. Deixa lá, mas tá ali, mas tá enterrado. Ou você já foi essa deusa que enterrou um sonho, mas falou assim: minha irmã, quer saber de uma coisa? Volte aqui, desenterra, cava fundo, pega o sonho de volta e fala assim: bora, vamos fazer acontecer. Limpa, lava, tira o resto de areia e bota ele lá para acontecer de novo. Hein, minha deusa? Isso já aconteceu comigo, eu quero compartilhar também com vocês um pouco da minha história, dos meus sonhos, dos que eu enterrei, mas desenterrei, dos que eu guardei na gaveta e depois tirei, de outros que estão guardados, mas estão aguardando o amadurecimento, o correr do tempo certo para que eles possam vir à tona. Vamos falar sobre isso? Eu quero te fazer 3 perguntas bem reflexivas e eu quero que você pense sobre elas, tá? A primeira pergunta é: quantos sonhos você enterrou para caber nos sonhos de outras pessoas? A segunda pergunta é: você está vivendo o que sempre desejou desde criança ou está vivendo aquilo que esperam de você? A terceira pergunta é: você está esperando alguém te dar permissão para você viver os seus sonhos? Perguntas profundas exigem tempo de reflexão. Se você quiser, volte esse vídeo e escreva essas perguntas, para que você possa fazer reflexões profundas, para que você traga de dentro das tuas entranhas as respostas para essas perguntas. Porque não viver os nossos sonhos vai se tornando um peso cada vez mais forte nas nossas costas, um peso invisível. E nessa aula de hoje eu quero que você tenha consciência desse peso e, o mais importante, que você faça o caminho de volta para os seus sonhos. Quero saber aqui qual é aquela deusa que está vivendo o sonho do marido. Sabe, minhas deusas, quando a gente arruma um namorado, quando a gente casa, e aí a gente passa então a viver o sonho do marido ou o sonho da família, né? Que não é exatamente o nosso sonho, né? Acontece muito de você viver o sonho do marido ou do namorado, tá? Você conhece a pessoa diz: ah, mas o meu sonho sempre foi conhecer a Austrália. Ah, o meu sonho é conseguir subir na carreira e ganhar tantos R$1000 por mês. O meu sonho é ver a minha mãe fazendo isso, vivendo desse jeito. Meu sonho é comprar uma casa não sei aonde. A pessoa fala aquilo e você pega aquilo para você e você acha que aquilo é o seu sonho. A pessoa diz: eu quero conhecer a Austrália. Nunca passou pela sua mente se deslocar até a Austrália. Você já pensou na Califórnia? Você já pensou em Paris? Mas a Austrália nunca passou pela sua cabeça. Mas de repente, a Austrália vira o point, vira a meta de vida, vira o sonho, a Austrália. Então, quantas vezes nós não pegamos o sonho do nosso parceiro e trazemos como nosso? Ao invés de ouvir qual é o sonho do seu parceiro e dizer também qual que é o teu. E falar: olha, você quer a Austrália e eu quero Paris.
Vamos dar uma paradinha em Paris e depois passar em Austrália? Né, minhas deusas? Seria o ideal, seria o perfeito. Mas nós mulheres, fomos educadas a agradar os outros. Muitas mulheres hoje que estão casadas têm um sonho pessoal, mas elas não lembram. Elas esqueceram porque elas colocaram na frente o sonho dos outros. Aí o filho diz: mamãe, eu quero muito conhecer a Disney. Poxa, seu sonho é ir para outro lugar, mas tem que aproveitar enquanto seu filho está criança para ele poder ir para Disney. Então vamos para Disney primeiro. Primeiro o sonho dos outros. Primeiro o sonho do filho, primeiro o sonho da mãe, primeiro o sonho do pai, primeiro o sonho do marido. Aí lá no final tá o seu. Só que o tempo vai passando e você vai se esquecendo de quais são os seus sonhos. Você já não se lembra mais. Você já não se conecta com eles. Você pode até se lembrar, mas está tão longe. É tão absurdo esse sonho. É tão impossível realizar esse sonho. Não tem como. Você pode correr 10 anos que você não vai conseguir. Tem mulheres aqui que estão vivendo não o sonho do marido, mas o sonho do papai e da mamãe. Vamos ver se você é essa, minha deusa. Sua mãe e seu pai desde criança dizem para você: minha filha vai ser médica, minha filha será advogada, delegada, minha filha será uma grande executiva de uma grande empresa. Essa é a tua realidade, minha deusa? Seus pais criaram essa expectativa em você? E aí, ao longo da vida, porque desde a infância, a gente é criado para agradar os nossos pais, para ver os nossos pais felizes com a gente, para ver que os nossos pais fizeram um bom trabalho, que eles estão satisfeitos com a forma como a gente levou a nossa vida. Então, para não desagradar o nosso papai, a nossa mamãe, a gente vem levando da infância para a adolescência, para a vida adulta, a necessidade de fazer com que eles fiquem felizes conosco. E aí a gente faz o curso de graduação que eles dizem que é melhor para a gente fazer, porque eles acham que isso combina melhor com a gente, porque eles acham que esse curso vai dar dinheiro, que esse curso vai nos dar uma carreira e que a gente tem que seguir por esse lado, porque aí a gente vai ter um futuro. E eles não vão precisar se preocupar mais com a gente. Não é verdade? E aí você faz a faculdade que eles querem, de repente você arruma um namorado, mas eles não gostam desse seu namorado, e aí você termina com ele. Não demora muito, você termina porque a pressão da família é muito grande. E aí você arruma um namorado que eles gostam mais. E aí com esse namorado você consegue se estabilizar mais, ficar mais tempo. E aí seus pais continuam, né, naquela expectativa. E aí, minha filha, né, vai casar? Quando é que você vai casar? Por que vocês não casam logo? Vocês estão tão bem, felizes, bem... E aí essa pressão que eles vão, né, essa expectativa que eles vão criando para você, você vai respondendo a isso, né? Então você se forma, então você casa, e aí depois que você casa, eles começam a querer um netinho, e aí você vai dar um netinho para eles, e aí vocês dois juntos compram um apartamento e o carro, e aí, de repente, quando você já tem tudo isso, teoricamente, era para você chegar no ponto alto da felicidade. Agora você pode ser feliz. Agora que você já fez tudo o que precisava ser feito, seguiu a receita que o papai e a mamãe disseram que seria o ideal para você, você agora pode ser feliz. E é nessa hora, quando você pode ser feliz, que você tem a maior crise existencial da sua vida. Porque você esqueceu o que você realmente quer. Você esqueceu os seus sonhos. Talvez você nunca quisesse ter feito esse curso de graduação. Talvez você nunca quisesse arrumar esse emprego. Talvez você, quando você estava perto de casar, você estava se questionando se você deveria casar ou não. Quando você teve filho, você nem pôde escolher. Já estava ali mesmo, já segue o fluxo. E aí você já não sabe mais quem é você. Eu já vi tanto isso acontecer, meu Deus, eu já vi muito isso acontecer. E essa receita que a gente segue, vindo desde a realização dos sonhos dos nossos pais, e depois que a gente casa, a gente transfere os nossos sonhos para os sonhos do marido, porque agora é a vez dele, de realizar os sonhos dele. Nossos pais já estão resolvidos, nossos pais já estão felizes com a gente. Agora tem que deixar o marido feliz, né? E os filhos também, tem que deixar todo mundo feliz.
tem que agradar todo mundo e tem que realizar o sonho de todo mundo. Você tá ali para ser a realizadora dos sonhos dos outros e nunca dos seus. Seus? Seus sonhos? Meus sonhos? Que sonhos? Ah, eu tenho um sonho. Meu sonho é ver meus filhos bem, os outros. Meu sonho é que meus filhos se formem, arrumem um emprego, os outros. Ah, meu sonho é que meu marido possa crescer na carreira, para que ele possa gerar mais dinheiro, para que a nossa casa, os outros. E aí, o que sobra? Entende, minha deusa, que a gente vem numa sequência de realização de sonhos dos outros e a gente nunca se coloca em primeiro lugar. E eu já vi dezenas de mulheres com muitas crises. Se você, minha deusa, por exemplo, está tendo muitas crises mentais, você pode estar com dores de cabeça frequentes, você pode ter esquecimentos, você pode estar com crise de ansiedade ou de pânico, que também são transtornos mentais mais graves, mas tem outros mais leves, como esses que eu acabei de dizer. Tudo isso que está relacionado ao mental pode sim estar conectado à ausência de um sonho que você sempre quis realizar, porque você tem usado todas essas informações desde a sua infância, de tudo que você queria fazer, de tudo que você queria conquistar na sua vida, você tem jogado para debaixo do tapete. Tudo que você quer, tudo que você almeja para debaixo do tapete, porque você coloca sempre o dos outros na frente. E aí o que acontece quando a gente não realiza os nossos sonhos? Os anos, as décadas se passam e essas informações que ficam guardadas lá no fundo do nosso inconsciente, elas não suportam ficar lá tanto tempo. Chega uma hora que elas começam a sair, elas começam a querer se expressar. Peraí, tem coisa guardada aqui, eu preciso tirar o velho. E aí você começa, então, a ter essas questões, né? Dores de cabeça, uns esquecimentos, umas crises de ansiedade. Por quê? Porque você esqueceu os seus sonhos. E, na verdade, eles não estão esquecidos, eles estão guardados lá dentro do seu inconsciente. E você tem que trazer do inconsciente para o consciente. Você tem que trazer, agora eu sei, eu lembro qual é o meu sonho. Eu lembrei, eu sempre quis estudar isso, eu sempre quis fazer tal coisa, eu sempre quis dançar isso, eu sempre quis viajar para esse lugar, eu sempre quis viver uma experiência como essa. Quando você traz isso de volta para o seu consciente, você cura muitas das suas dores, das suas questões mentais. Eu quero trazer para vocês um exemplo, que é o meu exemplo, que é como eu vivi a minha vida. Eu acabei de te contar como a maioria das mulheres segue a receita de como ser feliz no nosso mundo patriarcal. A maioria das mulheres que seguiram essa receita, elas estão hoje vivendo outra realidade. Elas não encontraram a felicidade lá no final, porque a felicidade não está em chegar lá, está no caminho. Então eu vou mostrar para vocês como foi para mim. Como não foi fácil, não é fácil quando você quer seguir o seu coração, quando você quer seguir os seus sonhos, não é simples. É difícil porque você tem que quebrar as barreiras dos outros e se colocar na frente. Quando você se coloca na frente em primeiro lugar, você resgata os teus sonhos. Você resgata muito mais do que isso, você lembra quem você é. Eu vou te contar de forma resumida a minha história para você ver a diferença. Eu fui mãe aos 21 anos de idade. E quando isso aconteceu, a minha família toda, as minhas amigas, todo mundo me julgou. Elas diziam algo como: a vida da Renata agora acabou. Nossa, tão inteligente, passou na UNB, tinha um futuro brilhante pela frente, agora acabou para ela. Essa era a forma como as pessoas me viam. Uma menina que tinha um filho e que tinha jogado a sua vida toda no lixo. Agora pouco me restava. Enquanto eu estava criando um bebê, enquanto eu estava trocando fraldas e estudando para conseguir terminar a faculdade, as minhas amigas estavam alavancando suas carreiras, tendo um namorado, conhecendo pessoas, viajando. Tudo bem. Depois de um tempo, elas começaram a fazer concurso público, porque aqui em Brasília, minha cidade natal,
o que tem aqui é concurso público. Ninguém aqui pensa em outra coisa, ninguém aqui pensa em fazer outra coisa a não ser isso. Então, todas elas estavam estudando para concurso público. Muitas passaram e começaram a ganhar o seu dinheiro, a dar uma estabilizada, casaram, compraram uma casa e começaram ali a ter essa vida assim bem estável. Enquanto isso, eu não queria fazer concurso público. E as pessoas me julgavam. Renata, teve filho pequena e nem quer fazer concurso público. Ela podia muito bem fazer um concurso público para dar uma estabilizada, para ela ter dinheiro, para ela poder criar o filho dela. Mas não, ela não quer fazer concurso público. E aí eu, que tive filho jovem e que não queria fazer concurso público, estava sempre pingando de emprego em emprego, porque eu não queria me prender a um órgão público, eu não queria me acorrentar a um trabalho que eu sabia que não fazia o meu estilo. Não fazia parte de quem eu era, eu não queria. Eu trabalhei, minhas deusas, em muitos órgãos públicos. Eu sabia como era o ambiente lá dentro e eu falava, eu não quero isso. Pois bem, quando essas mulheres começaram a ter seus filhos, né, a viver a maternidade, a maioria delas já estava casada, já tem um emprego fixo, né, já tem a casa própria, já estava ganhando bebê, estava ali naquela fase. Foi quando eu, então, decidi tirar o meu sabático. No olhar dessas pessoas, eu tava louca. Eu tava abandonando o meu filho. Meu Deus, a Renata é muito irresponsável. Teve filho jovem, não arrumou um emprego e agora tá largando, abandonando o filho com o pai pra ir viver lá na Bahia. Louca, perdida. Coitada da Renata. Nunca vai ser feliz, nunca vai se encontrar. Nunca vai nada. A vida dela é uma bagunça. Pois é, minhas deusas. Vencer, passar por cima do olhar da família e dos amigos sobre o futuro que eu deveria seguir, nunca foi uma tarefa fácil. Sempre foi difícil, sempre foi lutar contra a maré, sempre foi nadar contra a maré, sempre. É base de choro. Muitas vezes, até hoje, de vez em quando, vem na minha mente algo do tipo, e se eu fizesse um concurso público, eu arrumasse um emprego e encerrasse esse problema de uma vez por todas? Mas 3 segundos depois eu pensar isso, eu falo, para, Renata, esse não é o meu caminho, esse é o caminho das outras pessoas, esse é o caminho mais fácil. O caminho fácil é exatamente esse, vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é sempre o que é dito pelos outros. É sempre o que os outros acham que é melhor para você. E eu sempre fui fora da curva. E essa foi a forma como as pessoas viam a minha vida. Mas eu sei como era a minha vida. Eu sabia o quanto eu estava feliz por estar dedicando parte da minha vida profissional para as artes circenses. Eu era acrobata aérea, eu amava fazer aquilo. Eu era muito feliz. E eu era mais feliz lá do que trabalhando no órgão público. Eu era muito feliz com meu filho. Eu tinha tempo, energia, eu saía com ele, a gente todo final de semana estava na rua, em exposições, em cinema, em festas, em movimentos. Nós éramos muito felizes. Mas as pessoas achavam que o fato de eu não ter um emprego, de eu ser mãe muito jovem, eu estava completamente perdida. E quando eu saí, fui pro sabático, eu vivi uma das histórias mais incríveis da minha vida. Mas as pessoas não viam dessa forma. Elas viam como se eu estivesse abandonando o meu filho. E hoje, aí eu quero trazer para hoje, né? Tudo isso, essa visão, eu quero que você tenha essa visão. Hoje, meu filho tem 18 anos. E as conversas que eu tenho com ele sempre são conversas muito profundas e reflexivas, porque eu trago isso muito no meu discurso. E eu sondo bem esse lugar dele. Você se sentiu abandonado? Você sentiu que eu fui uma mãe que ficou desleixada com você durante a infância? E as memórias que ele tem das loucuras que eu fiz são incríveis. Minhas deusas, eu cheguei a morar numa república com 7 pessoas, era uma casa de 3 andares. Mais uma casinha nos fundos, era uma casa enorme, com um quintal enorme, perto do lago, e moravam várias pessoas lá dentro. E eu e o meu filho moramos lá por 3 anos. O Moisés morou na República dos 7 aos 10 anos de idade. E eu pergunto pra ele,
Esses dias, inclusive, a gente conversou sobre isso e ele me falou algo do tipo, mãe, eu amava morar na República. Todo dia era uma novidade, todo dia alguma coisa diferente acontecia. Eu adorava, uma das coisas que eu mais gostava era acordar de manhã. Eu tava no trabalho nessa hora. Acordar de manhã e poder colher a carambola. Era o meu café da manhã, era comer a carambola do pé. Então ele tem excelentes memórias de uma coisa que as pessoas me julgavam e diziam, como assim você vai morar numa república com seu filho? Olha onde você está colocando o seu filho, você tem que ter a sua casa para você poder criar o seu filho. Mas eu não tinha condições para ter a minha casa. Eu precisava de um lugar, mas eu não queria que fosse a casa da minha mãe. Então eu fui morar numa república com meu filho e as pessoas julgavam isso. Algumas pessoas achavam isso incrível, outras não. Os familiares, os amigos mais conservadores achavam isso o fim da picada. E ele fala para mim, mãe, foi maravilhoso morar com meu pai, eu amei, principalmente os primeiros anos. Foi incrível. Eu amei, eu não senti sua falta. Ele disse para mim, eu não senti sua falta. E hoje, todas as minhas amigas, os meus amigos e os meus familiares aplaudem todas as atitudes, todas as decisões que eu tomei na minha vida. Hoje eles olham e falam assim, Renata, quando você decidiu ir para a Bahia, eu achei muita irresponsabilidade, mas hoje eu vejo que você tomou a decisão certa. Renata, hoje eu tenho filho, eu tô tendo filho aos 38 anos de idade, mas hoje eu penso que teria sido melhor se eu tivesse tido filho mais cedo como você. As mulheres que eu conheço, que levaram a vida certinho hoje, que são concursadas públicas, elas estão odiando o trabalho que elas fazem no órgão público. Sem propósito. A maioria delas está querendo mais é pegar um trabalho remoto só para ir lá bater o cartão, fazer o que precisa ser feito e poder viver a sua vida. Não trabalham com propósito, não trabalham com prazer, trabalham porque precisam do salário. É isso que você quer para sua vida? Eu não quero isso para minha vida. Trabalha porque precisa do salário. Bate o ponto, entrega o que tem para ser entregado e tchau. E ai, tô louca para chegar sexta-feira. Vivem pulando de final de semana em final de semana. E durante a semana se arrastam. É assim que a maioria dessas mulheres estão vivendo. Num trabalho sem propósito. E hoje, aplaudem. Todo o trabalho que eu já fiz. Como artista circense, como professora, como garçonete, recepcionista, gerente de hotel. Hoje, como empresária. Podendo estar aqui falando do que eu amo, trazendo o meu melhor trabalho, trabalhando com amor, com paixão. Elas aplaudem. A maioria delas hoje já não está mais casada. Enquanto apontavam o dedo para mim, dizendo que eu precisava arrumar um marido, para poder o Moisés ter uma referência masculina, que eu precisava arrumar um namorado, hoje a maioria delas está separada. E a gente sabe que um divórcio, ele é algo muito difícil. Ele é um processo que rasga uma parte da nossa vida. Você perde muita energia num divórcio. Você perde energia emocional, espiritual, mental. Você perde dinheiro, você perde tempo. Você perde muita coisa. E todo mundo sofre. O homem sofre, a mulher sofre, os filhos sofrem, todas as famílias sofrem. Todo mundo sofre com o divórcio. É sempre muito difícil. A maioria delas teve que passar por isso. E ainda dói. Ainda dói tocar na ferida. Muitas delas não têm uma boa relação com o pai dos filhos como eu tenho com o pai do meu filho. Nós temos uma excelente relação, tanto com o pai quanto com a madrasta. Muitas delas não têm essa boa relação. Estão em litígio, na justiça, com coisa de pensão, com coisa de dinheiro, com quem pega, com quem busca, com o tempo. Estão lá, sofrendo, vivendo essa realidade. Essas mulheres estão com crises em vários aspectos da vida. Por quê? Estão perdidas. Não sabem quem são, porque passaram a vida toda seguindo o roteiro do que os pais diziam que elas tinham que fazer, e depois o marido, e depois a sociedade, todo mundo. E chega uma hora que ela fala assim, e eu? O que eu sempre quis para minha vida? Quem sou eu? Quem sou eu nessa bagunça toda? Eu sempre quis fazer isso? Eu sempre quis trabalhar com isso? Eu sempre quis casar e ter filhos? E sempre quis? Será que eu sempre quis isso? Tem coisas que a gente não pode mais voltar atrás.
Tem coisas que não dá mais para questionar. Só que muitas dessas mulheres ficam presas no passado. E se eu não tivesse feito essa faculdade? E se eu não tivesse feito esse concurso? E se eu não tivesse casado? E se, fica lá no passado. Ao invés de olhar para o agora e começar a fazer as coisas a partir de agora. Mas sabe por que não fazem? Porque a maioria dessas mulheres olha para o presente e se acha velha, acha que não dá mais tempo. Eu tinha que ter começado lá atrás. Agora só segue o fluxo. É preciso voltar, minhas deusas, a reconhecer os nossos sonhos. Eu sempre sonhei em sair da minha cidade, exatamente porque eu não cabia dentro do ambiente de trabalho que era propício aqui em Brasília. Eu sempre quis sair porque eu falava assim, gente, não é aqui em Brasília. Aqui não é o lugar que eu vou encontrar o meu propósito profissional. Não é aqui. E quando eu estava na faculdade, eu queria sair de Brasília, mas eu tive filho. E aí eu não tive coragem. Eu conto isso no meu livro Mulher Sabática. Eu não pude sair daqui, eu tive que continuar. O que eu fiz com os meus sonhos de passar uma temporada fora, de morar fora? O que eu fiz com os meus sonhos? Eu enterrei e fui viver o fluxo daquilo que tinha, tentando ao máximo não enraizar, sabendo que estava lá enterrado e que em algum momento eu ia desenterrar, mas eu precisava guardar isso. E no momento certo, que eu não imaginava que seria quando meu filho tivesse 11 anos, eu achava que isso ia acontecer quando ele tivesse uns 17, 18, já formado, já terminado a escola, mas não foi antes. Desenterrei isso antes e pude viver o sonho, o meu sonho. Você sabe qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? O seu sonho hoje pode ser ter uma casa própria. Hoje, esse pode ser o seu sonho. O seu sonho hoje pode ser ter um automóvel. Não, eu queria mesmo agora que eu tô começando, eu queria ter um carro. Porque um carro ia me agilizar muitas coisas e eu ia conseguir, inclusive, fazer mais dinheiro para poder ter o meu imóvel. O seu sonho hoje pode não ser um imóvel, pode ser uma viagem. Uma viagem incrível, tipo um sabático. Pode ser que o seu sonho seja alavancar a sua carreira. Pode ser que o seu sonho seja ter uma família, ter um marido, filhos, criar uma família. Qual que é o seu sonho? Você tem realizado os que você deixou para trás? Ou você só está seguindo o fluxo dos sonhos que as pessoas esperam que você tenha? Minha deusa, se essa aula tocou seu coração, é porque a mulher selvagem aí dentro de você tá uivando alto, tá chamando, tá dizendo, mulher, acorda! Bora correr atrás desses sonhos, vamos começar a fazer isso acontecer. Então você precisa começar a se conectar consigo, com quem você é, para resgatar esses sonhos. E eu quero trazer para você alguns dos meus conselhos de como você pode começar a colocar isso para acontecer. Primeiro ponto, você tem que ter um diário. Eu acho que esse é o principal. Renata, um diário, o que um diário vai fazer para fazer meus sonhos acontecerem? Meu Deus. Os sonhos, assim como as ideias, elas estão no campo do pensamento. O campo do pensamento, ele é ar. Respirou, exalou, foi. O ar é difuso, o ar está em todo lugar, ele não tem uma forma fixa. Ele está aí, no inconsciente coletivo. Você precisa pegar essa ideia, esse seu sonho que está na tua mente e trazê-lo para o mundo material, para o mundo concreto. É só dessa forma que você vai conseguir manifestar, tocar, ser tangível, trazer esse sonho para a tangibilidade. Tá entendendo? Então, o primeiro ponto, tem um diário. Escreva nesse diário como que você se sente. Escreva nesse diário a sua história. Conte desde as coisas que você passou na infância, na adolescência. Não é um trabalho para você sentar 1 hora e escrever. Vai ser um trabalho de vários dias. Você relembrar todos os pontos da sua vida que te marcaram. Pontos em que você teve que lidar com desafios muito difíceis e momentos em que você viveu as suas melhores conquistas. A vida é toda feita disso. Então escreva. Escreva sobre o seu passado, porque você vai lembrar
dos seus sonhos. Você vai lembrar da sua infância, da sua adolescência, o que você queria, ou no que você era boa, quais eram os teus dons. Você vai lembrar. E aí você vai saber. E aí você pega essas informações do teu passado e você então traz para a vida adulta de uma forma ressignificada. Eu tenho uma mentorada, a Mari. O sonho da vida dela, desde a infância, minhas deusas, era ser astronauta. Era o sonho da Mari, era ser astronauta. Como é que a gente ressignifica esse sonho para a vida adulta hoje? Você precisa olhar para a sua vida adulta e não pensar, então vou viajar e vou lá para a NASA e vou conhecer a NASA. Tá, pode ser, irado, maravilha, você já chegou num ponto, já tem um objetivo de viagem, perfeito. Mas como que você pode colocar isso na vida adulta, no cotidiano? Demorou um pouco para eu chegar nesse lugar, mas eu cheguei e eu levei para ela essa solução. A forma como você pode realizar aquele sonho é estudando astrologia. Porque você vai estudar os astros, você vai estudar os planetas, você vai estudar todo esse lugar que está lá no céu, que era o lugar que você queria ir. Ela é uma deusa de ar ainda por cima, né? Para complementar todo o movimento. Então volte para sua história. Relembre o que você sempre sonhava em ser. Com o que você sonhava em trabalhar? O que te encantava? Como que você gostava de se expressar artisticamente? E aí você vai trazer essas informações para o teu presente e ressignificar isso na vida adulta. Olha para todas as áreas da sua vida e descobre qual é a área que você quer priorizar. Qual que você quer realizar primeiro? E aí depois que você entender qual é, escreve no teu diário como que é essa mulher no futuro. Não precisa ser um futuro daqui a 10 anos não, viu, meu Deus? Pode ser menos. Pode ser 2 anos. Como que vai estar essa mulher? Como que ela se veste? O que ela pensa? Com o que ela trabalha? Quanto que ela ganha por mês? O que ela está estudando? Para onde ela quer viajar? Ou que lugares ela já viajou? Que relacionamentos essa pessoa vive? Essa pessoa é você no futuro. Como é que ela vai estar? Escreva sobre isso. E a partir dessa história que você acabou de escrever sobre o teu futuro, você vai então começar a criar os pequenos passos que você pode fazer hoje, no teu presente, para que você chegue no futuro exatamente como você escreveu. Minhas deusas, eu sei que para muitas de vocês um exercício desse é extremamente difícil. Trazer os seus sonhos de dentro das suas entranhas não é algo fácil, mas eu quero te dizer que você pode pedir ajuda. Você pode pedir a minha ajuda. Eu tenho como te ajudar. Como você pôde ver pela minha história, eu sou uma grande realizadora de sonhos e eu ajudo mulheres também a realizarem os seus sonhos. Não só um sonho, meu sonho. Não. Eu ajudo você a realizar o seu sonho de forma estratégica, com planejamento e organização. Essa parte, reorganização e planejamento de sonhos e desejos, é o segundo módulo, é o segundo caminho do meu método Recíclica. É o caminho da lua crescente. Lá na Tenda Vermelha, que é onde eu ensino esse método, com 4 caminhos da mulher selvagem, o segundo, esse que eu acabei de dizer para você, lá na Tenda Vermelha eu te explico na prática como é que você vai fazer para realizar o seu sonho. Não só realizar, descobrir o seu sonho e realizá-lo. A gente se utiliza de diversas ferramentas. Eu entrego para vocês listas, planilhas, perguntas e os nossos encontros mensais ali para a gente ir sondando e avaliando isso, desenterrar esses sonhos e trazê-los para o mundo real, para você realizar os teus sonhos. Eu tenho deusas que manifestaram o sonho de uma viagem internacional em 3 meses, tá? 3 meses. Tá? E foi inesperado, não foi algo que ela planejou, que ela juntou o dinheiro, não, veio assim para ela assim, ó. Então, se você quiser saber mais sobre o que é essa Tenda Vermelha, o que tem lá dentro, eu vou pedir para você clicar no botão que tá na descrição. E aí você vai ser encaminhada para a página onde eu explico mais para você sobre tudo que tem lá dentro da Tenda Vermelha. Eu tenho certeza que a sua mulher selvagem dentro de você vai dar um grito, um uivo dizendo: é aqui que você tem que vir, é pra cá, é aqui dentro que você vai descobrir tudo o que você precisa para se reconectar com o seu feminino no tempo lunar da mulher selvagem. A mulher selvagem é essa
que mora aí dentro de você, que é livre, que faz o que quer e não que os outros querem o tempo inteiro. Tá bom, minhas deusas? Muito grata por vocês terem chegado até aqui. Não se esqueçam de enviar essa aula para algumas das suas amigas. Manda lá no grupo de amigas, fala: mulheres, vejam isso. Vocês não vão acreditar. Mande lá para o grupo de amigas, para as tuas melhores amigas, para as tuas amigas que estão perdidas, estão precisando resgatar os seus sonhos. Envie essa aula, compartilhe, porque quando a gente compartilha coisas boas voltam pra gente também, tá bom? Te espero lá dentro da Tenda Vermelha e se você tiver alguma dúvida, você pode me falar comigo. Me manda um direct, me manda um comentário aqui mesmo no YouTube. Eu te espero se tudo der certo. Chamado da Mulher Selvagem.